Olá, eu sou Cristina Della Mônica e este é o Visão Geral, o telejornal do Superior Tribunal de Justiça. Olá, eu sou Luiz Fara Monteiro. Hoje estamos estreando um novo visual acompanhando as mudanças na programação da TV Justiça. O objetivo é atender melhor você, nosso telespectador. Confira agora os destaques desta edição. Caso Varig, pedido para que a União pague uma indenização de quase 3 milhões de reais, pode ser decidido ainda este mês. Dano moral garantido. Família de desaparecido político consegue no STJ manter indenização de 300 mil reais. E a comemoração dos 18 anos do Tribunal da Cidadania. É o que você vai ver agora no Visão Geral. 300 mil reais. Esse é o valor que a família do ex-deputado José Porfírio de Souza, desaparecido político, irá receber. O Superior Tribunal de Justiça negou a tentativa da União de reduzir a indenização por danos morais e materiais. Mais de 3 décadas à espera de justiça. O ex-deputado José Porfírio de Souza teve o mandato cassado pela ditadura militar e desapareceu em 1973. A família veio ao STJ para acompanhar o julgamento do pedido de indenização contra o Estado, que caminha na Justiça desde 99. Já correu atrás tanto que já está cansado, né? Jeová Porfírio não esquece as privações que a família sofreu depois da morte do pai. Todo mundo correndo, se escondendo, e eu com 16 anos não podia falar de quem era filho, e foi terrível. A União recorreu ao STJ para reduzir o valor do dano moral, fixado em 300 mil reais. Mas a segunda turma do tribunal acompanhou por unanimidade o voto do relator. No que tange a fixação do dano moral, nós entendemos que a Corte de segundo grau agiu bem, na medida em que fixou em 300 mil reais. Não vi nenhuma exorbitância e entendi que esse valor equivale a um seguro de vida, a um pecúlio. Para a defesa da família, a decisão do STJ é histórica. Se estabeleceu o nascimento, o marco do prazo prescricional para se discutir uma reparação por danos materiais e morais. O congelamento das tarifas aéreas durante o governo José Sarney pode fazer com que a União indenize a Varig em quase 3 bilhões de reais. O caso deve ser definido ainda este mês. O Ministério Público e a União querem que o STJ reconsidere o entendimento que impede o exame de mais um recurso contra a indenização. O julgamento foi interrompido pelo pedido de vista do ministro Herman Benjamin. A assessoria confirmou que o voto será apresentado ainda este mês na sessão marcada para o dia 25. Se o recurso for rejeitado, vale a decisão que garante a indenização à Varig. Caso seja aceito, os ministros da sessão vão decidir se o entendimento da primeira turma deve ou não ser mantido. Aguardam para votar os ministros Denise Arruda, Humberto Martins, José Delgado, Eliana Calmon, Luiz Fux, João Otávio de Noronha, Teoriza Vasque, além de Herman Benjamin. Luiz, o STJ já tem um entendimento firmado em relação ao pagamento de pensão alimentícia pelos avós. Pois é, Cristina, se, por exemplo, a pensão oferecida pelo pai não atende integralmente às necessidades do menor e já alcança o limite que ele pode suportar, então os avós podem ser chamados para completar o valor da pensão. Em caso de separação do casal, a Justiça determina um valor a ser pago pelo responsável para custear as principais necessidades da criança. É a chamada pensão alimentícia. No Rio de Janeiro, a mãe e a avó paterna de um menor travaram uma disputa judicial. Em caso de dúvida, vale a decisão mais benéfica ao réu. A regra beneficiou Fernando de Miranda Inácio. O bicheiro, genro de Castor de Andrade, conseguiu que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro analise seu pedido de redução de pena. O bicheiro foi condenado a 3 anos e 9 meses de cadeia por corrupção. A Justiça Fluminense negou o pedido de redução de pena. E a defesa de Fernando? Daqui a pouco, o Tribunal da Cidadania atinge a maioridade e ainda enfrenta muitos desafios. E mais uma entrevista com o ministro José Delgado. O Visão Geral volta já.
Brasileiros acusados de tráfico internacional entram com pedido de habeas corpus no STJ para responder ao processo em liberdade. Eles alegam ser inocentes. As informações com a repórter Cristiane Galvão. Maria de Fátima da Silva e Fernando de Oliveira foram presos em junho de 2006 no Pará, com 400 gramas de cocaína armazenadas no estômago em cápsulas de borracha. A droga teria sido trazida de Letícia, cidade que separa o Brasil da Colômbia. Eles se dizem inocentes. Alegam que, como foram presos em território nacional, não há provas de crime internacional. O pedido foi negado pela 6ª turma do tribunal. São mais de 260 mil casos julgados por ano. Para dar conta do volume, os ministros do Superior Tribunal de Justiça trabalham divididos em turmas especializadas: direito público, privado, criminal. Na entrevista de hoje com o ministro José Delgado, você vai ver que tipo de recursos são encaminhados para a primeira turma do STJ e por quê. Acompanhe. Foram mais de 2 milhões de recursos julgados em 18 anos de existência. O STJ atinge a maioridade, garantindo direitos previstos na Constituição Cidadã. Mas será que em todos esses anos o tribunal conseguiu superar os seus desafios? Nesta reportagem eu vou mostrar que ainda não. A crescente demanda da sociedade por justiça traz uma sobrecarga de processos. E é por isso que os 33 ministros da Casa buscam meios para tornar o STJ mais ágil, transparente e eficaz. Na década de 40, o judiciário brasileiro já sofria com o acúmulo de processos. E o Visão Geral de hoje termina aqui, mas toda semana a gente volta para mostrar as decisões do STJ em recursos que chegam de todo o país. Confira também as matérias produzidas diariamente pela equipe de telejornalismo do Tribunal nas 2 edições do Jornal da Justiça. Informe-se, participe e acompanhe o dia a dia do Judiciário. Assim, você defende seus direitos. No endereço www.tvjustiça.gov.br é possível avaliar este programa. O Visão Geral volta na próxima semana. Até lá. Não perca o nosso próximo programa. A gente se vê daqui a uma semana.